E como é que você consegue... Isso eu também acho muito interessante a gente falar. Caraca, mãe de 4, com essa demanda toda da Malu, que as pessoas não têm autonomia. Ela é a mãe, ela é a pessoa que tem que estar ali, né? Por mais que tenha técnica de enfermagem, tenha gente boa para te ajudar. E você ainda tá sempre linda, você se cuida, trabalha, que as pessoas não vive de renda, trabalha, corre atrás. Eu trabalho em casa, a internet possibilita Mesmo isso. assim, eu também trabalho em casa enlouquecida. Eu trabalho em casa, a internet possibilita isso, mas assim, eu tenho muita ajuda. Eu tenho ajuda, né? Tanto com a Malu, as meninas, a gente tem uma pessoa, e eu tenho ajuda na minha empresa. Como eu, nesse primeiro ano que aconteceu essa questão da Malu como empresária, assim, né? E vai uma dica para quem tem empresa. Eu percebi que não poderia ficar tudo em cima de mim, que eu não poderia ser o centro. E se eu saísse dali, o negócio morreria. Isso não pode acontecer. Então, quando eu retomei, 3 anos depois, que eu comecei a contratar a equipe e tal, eu já contratei uma pessoa para ficar supervisionando e coordenando tudo aquilo. E pensando junto comigo. Para não depender de mim. Então, hoje, se é Malu interna, eu tenho essa equipe, eu tenho essa pessoa. E, óbvio, eu olho tudo, às vezes 11 horas da noite, às vezes meia-noite. Sim, ela sabe. Ela trabalha comigo, às vezes eu falo, às vezes eu vou te mandar mensagem meia-noite, mas não é pra você responder. É só porque senão amanhã Gente, eu faço igualzinho. Às vezes 2 da manhã, vem uma ideia que eu preciso. Eu falei, senão amanhã eu vou esquecer. não responde, tá aqui, ó. Amanhã você vê. Então, assim, eu acho que assim, rede de apoio... Tá, mas você tá falando muito, a gente tá falando muito aqui da parte objetiva, né? Da rede de apoio, dessa estrutura que você tem pra coisa. Mas é aqui dentro. Você já tem essa animação, essa força, você já vai feliz? Terapia e terapia. Pedro faz também terapia? Não, só você. A gente fez uma terapia para adoção em casal, que eu achei que foi importantíssimo, assim. De novo, a gente vai lidar, vai ser a forma como elas vão reagir. Então, a gente precisava fazer. A gente fez, ele super participou, mas ele não faz terapia dele. Eu faço a minha, amo, sou apaixonada pela minha terapeuta. E acho que me ajuda muito. Exercício físico me ajuda demais. E na época da Malu, também acho legal falar isso, né? A gente, às vezes, tem muito preconceito com remédio, né? E se sente como uma fraqueza, assim, tipo, eu não vou tomar remédio porque eu não preciso e tal. Quando a Malu internou, 5 meses depois, eu não tomei remédio antes porque eu tirava leite no lactário e dava para ela e eu sentia que era a única coisa que eu conseguia fazer por ela. Que era tanta impotência, mas o meu leite ela tem que tomar. Quando meu leite secou, 5 meses, eu falei, agora eu preciso procurar ajuda, né? Psiquiátrica. E aí eu comecei a tomar remédio e eu acho que foi a melhor coisa, porque a gente não precisa se provar forte diante de um momento difícil, sabe? A gente pode passar por aquele momento sendo quem a gente é. O remédio não muda quem eu sou, ele só me dá um alívio para que eu consiga tomar decisões melhores em momentos difíceis, sabe? E isso é muito importante ela trazer, porque você já está me seguindo, né? A gente já está ali se conhecendo. Eu trago muito isso, né? Porque às vezes a gente aparentemente está tudo bem, mas é aqui dentro. É aqui dentro que vai fazer toda a diferença. Não importa a sua vida tá toda às mil maravilhas se você não está bem. Eu tenho psiquiatra, eu estou fazendo tratamento para ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. E tudo bem, eu sempre controlei a minha ansiedade. Chegou no ponto que eu estava não conseguindo mais controlar. E qual é o problema? Eu quero qualidade de vida. Qualidade de vida. E o que acontece? Eu tomo até hoje, tá? Só que o que acontece? Quando você tá em uma fase muito difícil, passando por momentos muito ruins, assim, difíceis, você tende a tomar decisões ruins também, entendeu? Por isso que muito casal se separa quando tá na UTI. Porque daí você desconta a sua raiva, a sua frustração. É mesmo? Existe isso? Muito pai mete o pé, né? E muito casal se separa, porque é um período muito difícil, que você tá ali vivendo. Você tá angustiada, você tá ansiosa, você tá... Não, e eu acredito que o casamento também fica aquela coisa morna. Não, zero, né? Não tem... Pelo amor de Deus, vai ficar 1 ano no coisa, vai chegar em casa... Não tem condição. Você direta. Não. 1 ano com a tua filha na UTI. Aí vai chegar em casa, vai namorar? Não tem. Foi um período assim que... Quando a Malu tava bem, a gente tinha um ânimo, mas assim, esfriou em relação a casar homem e mulher. Claro. 1 ano. E ele fala sempre isso, que teve uma vez que eu falei pra ele, Pedro, você tá sentindo falta? Porque assim, eu tô sem forças pra pensar em fazer alguma coisa. Ele falou, eu também. Não, tá tudo bem. Vamos tocar nesse assunto que eu acho tão interessante, porque essa dor que afasta o casal, justamente por não conseguir mais se conectar como você tá só como pai e mãe. A gente se une muito como parceiro. Isso! E naturalmente, eu falo, naturalmente a gente esfriou como... Tá.
casal. E o resgate disso, né? Precisa Depois teve o resgate disso. Aí quando a Malu saiu, e assim, isso é uma coisa que eu sempre tô ligada. Tanto que na UTI mesmo eu sentei com ele e falei, cara, eu tô sem força, eu tô sem vontade, eu não tenho cabeça pra isso. Como que tá isso pra você, né? Aí ele, não, pra mim também. Eu tô sem força porque ele era pai, né? Ele tava ali na UTI também, né? Ele não tava de passeio ali. Então ele também tava vivendo sofrimento por também. Depois a gente fez viagens, depois a gente tirava um tempinho Mas pra... propositadamente. Tipo assim, agora tá na hora da gente cuidar do nosso amor. Do resgate dessa... Vamos sair pra jantar uma vez por semana, vamos viajar. A gente fez uma viagem sem a Malu e aí entra aquela culpa também de, putz, mas eu vou... Sim, porque o meu casamento estando bem, eu vou estar melhor também pra minha filha. Minha filha vai querer ver um... Então, tudo tá junto ali, não tem uma coisa ou outra, sabe? Eu não vou cuidar da minha filha porque eu vou cuidar do meu casamento. É muito Tô cuidando dela também. gente, porque essas dores são as mesmas. O que vai fazer a diferença é justamente como você encara. Hoje eu digo que eu tive vários fundos do poço, inclusive eu acabei de descobrir que eu também estive no subsolo do fundo do poço. Enfim, e hoje, por incrível que pareça, eu realmente agradeço. Porque o propósito que eu descobri hoje de ajudar tantas mulheres veio das minhas dores. Então a minha vida se transformou por causa das minhas dores. Como que você vê isso tudo que você passou, principalmente com a Malu, porque as Três Marias, apesar dos desafios e tudo, foi por um propósito bom, né? Você não adotou 3 crianças imaginando que ia ser... Você enxerga como um propósito? O que isso mudou? A tua vida mudou há 10 anos atrás, quando você casou com o Pedro. E a mulher que você passou, a partir do momento que a Malu chegou, você é outra mulher. Eu sou uma mulher muito melhor agora. E assim, é muito louco isso, porque quando tudo aconteceu, eu não via essa possibilidade. Eu realmente achava que ali, da questão da Malu, né, quando você vai ter uma filha com paralisia cerebral, essa palavra é muito forte, né? A dependência que vai depender pro resto da de vida. você pro resto da vida e tudo mais. Por nunca ter convivido, assim, né, eu falava, caramba, acabou. Não, né, minha vida a partir de agora vai ser muito difícil, tudo vai ser muito mais difícil e tal. E de fato, tem muitas coisas muito mais difíceis, só que eu também tô mais forte. Então, né, é aquela régua, assim, você tem dificuldades maiores e você se torna mais forte. Então, hoje eu digo que desde que eu aprendi muito com ela e me esforcei muito, porque quando você tem dificuldades maiores, você tem que fazer mais esforço para ficar mais forte. Não é natural, né? Não é, tipo, minha vida tá tudo muito bem, muito bom, não. Você tem que se esforçar. E aí acaba que você aprende a se esforçar para ficar melhor. Então você vai escolher até onde você vai chegar. Então, assim, eu me esforço para não parar de trabalhar, porque eu sei como isso é importante para minha cabeça, eu me esforço para me cuidar. Eu lembro quando eu saí da UTI, assim, que eu tentava me arrumar, aí vinha alguém e falava, nossa, você tá arrumada, porque é estranha. Como que você passou por tudo isso e você tá arrumada? Aí me veio na minha cabeça, agora eu vou me arrumar mais ainda. Porque tirar essa percepção das pessoas de que se você é uma mãe típica, você tem que estar sofrida, você tem que estar, sabe, triste, você tem que estar desarrumada. Essa história me remeteu a Jéssica Oliveira, depois eu quero que você siga. É uma menina que aos 10 anos teve meningite meningocócica, perdeu as pernas, os braços, a audição, teve a pele também necrosada. E ela estuda felicidade, uma das meninas mais felizes que você já viu na vida, né? E ela fala que hoje ela é muito mais feliz do que ela era, porque ela tinha problemas emocionais e tal, muito sérios e tal. E a mãe dela conta que ela ficou 1 ano e pouco, né? Ficou até em coma. Foi um horror a história dela, mas é linda! E que um dia no dia que ela foi amputar o primeiro braço, a mãe foi almoçar no hospital. E alguém chegou. Você consegue comer sabendo que a tua filha está amputando o primeiro braço? Porque depois ela foi amputando tudo que a mãe falou. A Silvânia, maravilhosa. Ela falou assim, eu preciso comer para estar forte para quando ela voltar. E eu recebi ela com todo o meu amor. E isso foi uma lição para todo mundo também. Porque você não consegue dar conta de ser uma boa mãe se você não tá bem. Isso é fato, isso é clichê, mas é fato, entendeu? Então, assim, hoje eu me vejo, consegui retomar minha empresa de uma forma muito mais estruturada. Eu consegui, hoje o meu Instagram cresceu de uma forma muito orgânica, muito real, né? Eu não me vendi a ganhar dinheiro vendendo joguinho, vendendo coisa que eu não conheço. Então, hoje eu faço publicidade para marcas como McDonald's e Reserva, e marcas grandes. Então, sem precisar... né? Hoje se fala nisso, mas assim, na época não precisei fazer coisas que eu não acreditava. Você como eu recuso o trabalho porque não se conecta comigo. Não precisa, e ainda assim dando certo. Você hoje, então, se acha uma mulher realizada? Realizada. Tá. A vinda das meninas me dá essa sensação, sabia? De
eu acho que me deu essa sensação de, beleza, agora família, check. Agora eu vou cuidar até mais de mim. Aí comecei a Sim. olhar mais pra mim. E se você pudesse se definir hoje, a Renata, com suas dores, alegrias, cicatrizes, quem é a Renata hoje? Difícil essa pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tento equilibrar, assim. O equilíbrio ele é muito difícil, né? Mas eu vejo que eu sou uma pessoa que tenta equilibrar, às vezes deixa um prato cair ali, outro prato cair aqui, mas que tô sempre ligada e tentando resolver e ser boa em tudo. E que eu não consigo, tá? Só pra deixar claro, mas assim, Mas essa Renata que tá sempre sorrindo, tá sempre linda, tem o Instagram lindo, ela tem dores. tem dores? Tem dores. Tem dores. Sim. Vim de uma. Ansiedades, angústias, Super. tudo. Gente como a gente. Eu conto que, tipo, por exemplo, o Pedro, ele veio de uma família super estruturada, assim, era mãe, o pai junto, os irmãos, e ele tem uma autoestima boa, ele tem uma capacidade emocional boa, assim, de estar sempre bem, ele tá... Eu não vim de uma estrutura tranquila de família. Tipo, minha mãe me criou sozinha, o meu pai sempre foi uma pessoa. Hoje eu não tenho nem mais contato com meu pai, a gente não se fala. Então, assim, era uma relação muito conturbada desde sempre. Um pai ausente, e uma mãe sobrecarregada. Então, eu tenho registros disso, né? E eu não tô bem porque eu simplesmente, naturalmente, nasci assim e eu tenho essa facilidade. Eu não tenho. Eu tô sempre me esforçando para estar bem, porque eu tenho essa coisa dentro de mim de no fundo do poço eu não ficarei. Então, assim, o que eu vou tentando, o que me faz bem, o que eu tô precisando hoje? Ficar meia hora na praia pegando sol, tô precisando pegar sol. Então, eu reparo o que me faz bem, o que vai me trazendo pro eixo e eu faço, sabe?